amigos e amigas da TV Câmara Itajaí. Está no ar mais um Câmara Aberta. O Legislativo de Itajaí recebeu em 12 de agosto o Plano Municipal da Juventude, política pública que engloba as ações previstas para as pessoas de 15 a 29 anos para os próximos 10 anos. Entre as principais preocupações do plano estão questões relacionadas à evasão escolar, dificuldades de se manter numa graduação e o alto índice de agravamento da saúde mental, entre outros problemas. O plano foi elaborado com base nas propostas que saíram da Conferência da Juventude de Itajaí, que foi organizada pela Secretaria de Cidadania em conjunto com o Conselho Municipal da Juventude, o CONJUVE. E para falar sobre o plano e também sobre a atuação do Conselho, estão conosco hoje a Andréia Oliveira Neiva, que é a presidente da entidade, e também o Marlon Bruno Marques, que é o conselheiro do CONJUVE de Itajaí. Sejam muito bem-vindos aqui ao Câmara Aberta. Obrigada. Obrigado. É muito bom estar aqui, poder divulgar o plano e falar das propostas, né, que o plano traz para Itajaí, para toda a sociedade, né, voltado para a juventude, mas assim, é para um desenvolvimento da sociedade, né. Até porque a juventude de hoje serão os adultos daqui a algum mais tempo, serão as pessoas que conduzirão a cidade também, né? Então, por isso a importância de se ter um planejamento para que essa juventude seja melhor atendida, né? Claro. Então, assim, Andréia, você assumiu a presidente do CONJUVE quando e o teu mandato, como é que vai, qual é o tempo que ele tem, assim, estimado? É de 1 ano, são 2 anos, são 4 anos? Eu assumi em abril, né? Era para ter sido feita a eleição logo no início do ano, mas aí, por conta da troca de nomeações e etc., a gente acabou fazendo a eleição em abril, tinham muitas pessoas novas que queriam saber melhor como funcionava o conselho, o que precisaria para ser membro do conselho, presidente, então a gente acabou fazendo a eleição em abril e o mandato é de 2 anos, né? O Marlon ficou 2 anos, né? Fiquei 2 anos. E aí agora eu fico pelos próximos 2 anos. Marlon? Só 2 anos. Eu te conheço há muito tempo. 2 anos que já me deixaram de cabelo branco, tá, Elis? Não, mas agora, assim, brincadeiras à parte, né? Você foi o presidente enquanto estava sendo elaborado o plano. E agora você está em alguma diretoria ou isso está só auxiliando, no caso, a nova presidente? Isso, nesse momento eu ainda permaneço como conselheiro, né? Mas fiquei os 2 anos ali, foi a renovação ali, praticamente a iniciação do nosso Conselho Municipal da Juventude, né? Pós-pandemia. Ele estava até 2023 sem operação e iniciou ali no início de 2023. Retomou, né? Retomou. E que foi levado até o final de 2025, né? E aí passou por vários momentos. Você é representante governamental, né? Isso. Você era representante da sociedade civil da ACI. Isso aí. No caso de você ser representante, por exemplo, hoje, da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, você lá com a servidora comissionada ou efetiva? Sou efetiva. Efetiva. No que é a função que você exerce junto ao governo e sendo representante governamental te facilita ou, digamos assim, atrapalha o teu trabalho junto à presidência do CONJUVE? Não, assim, facilita muito. Hoje eu trabalho como gerente de convênios, né, da Secretaria de Assistência. Então, assim, muito do meu trabalho tem a ver com a população vulnerável de Itajaí e especialmente a população dessa faixa etária, né? A gente trabalha também com acolhimento de idosos, com outras coisas, mas, assim, muito da faixa etária que a gente atende, por exemplo, eu tenho uma relação próxima com o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos que atende crianças e adolescentes. Eu trabalho com os contratos do Lar da Criança, do Lar do Adolescente, eu tenho um contato direto com essas instituições. Então, tem realmente uma relação ali de entender um pouco, em uma parte específica do que a gente tem de plano, onde que estão essas necessidades, né? O que tem nas necessidades, especialmente em relação à população mais vulnerável. E até na implementação de todas essas propostas que são trazidas aqui no plano,
tu também, estando dentro do governo, tu consegue saber como é que fica esse trâmite, às vezes até para cobrar uma ação que já poderia ter sido implementada, ou ver realmente o que não está conseguindo ser desenvolvido, por quê, né? Uma coisa legal, assim, que eu bati o olho no plano e foi até uma coisa legal que eu vi, é que eu já trabalhei num juizado itinerante, né? Um juizado que vai nos locais onde não tem fórum, por exemplo, e atende, faz peça processual, faz todo o trâmite processual lá onde a pessoa está. E uma coisa muito legal que tinha no plano, que eu lembro que eu olhei na hora e falei que era uma coisa que eu gostaria muito de ajudar a ter, é um CRAS itinerante, né? Que é uma coisa que se relaciona com a assistência, se relaciona com o que o plano diz e se relaciona com a necessidade de você, de repente, levar um CRAS para uma área que é mais isolada, onde a pessoa não sabe, às vezes não sabe nem que serviços ela poderia ter, não sabe? E é uma coisa que é uma relação legal que tem entre o plano e as necessidades da sociedade e as coisas que dá para ser feito, que eu bati o olho e falei, isso aqui é uma coisa que a gente tem condições de fazer num período até curto, assim. Bacana. E assim, hoje vocês são compostos por quantas entidades? É paritário, né? Mesmo número de secretarias Sim. E de entidades da sociedade Isso. Civil. Hoje são quantas representações da sociedade civil? Eu não sei se o Marlon tem certeza, eu tenho quase certeza que são 8 de cada. Isso, são 8 segmentos. 8 segmentos diferentes, que aí tem esporte, né? Tem associação comercial, Isso. tem lazer. Mas até, Elis, fica aqui um ponto de a gente repensar um pouco esse decreto para trazer mais entidades que estão no dia a dia com a juventude. Então, tem grandes entidades aqui do nosso município que ainda não estão com cadeira dentro do nosso Conselho Municipal, que vejo como super importante. Que entidades como o Parque Dom Bosco, por exemplo, que atende muitos jovens. Mais de mil jovens. Mais de 1.000 jovens e não tem cadeira lá. Então, ficou esse bastão passado de a gente repensar um pouco essa construção do conselho, sabe? Colocando mais oportunidades. Mas isso se deu em função de restrições da própria lei ou das entidades que, quando houve a conferência ou a eleição, a indicação dos membros, não vieram? Não, a restrição é da própria lei. Da lei. Eles, que a gente precisava fazer uma revisão nessa lei para trazer mais essas entidades, assim, né? Na conferência, todos aqueles que a gente bateu na porta, enquanto eu fui presidente, a gente teve aceitação. E, inclusive, a nossa conferência aqui foi um sucesso, com 300 pessoas e representantes da juventude praticamente de todo o município, desde a Fúria Marcilista do Esporte até Parque Dom Bosco e vários outros. Então, só que não tem cadeira no conselho. É preciso lembrar que o nosso conselho, ele fica aberto, né? É uma sessão que fica aberta para qualquer pessoa participar, mas a gente sente que quanto mais houver o compromisso em uma cadeira, vai fazer com que as instituições deem mais valor para o conselho e preencham seu lugar ali, que é um momento ajudem no futuro no desenvolvimento do conselho, mas das políticas que Sem dúvida. Perpassam ali pelo conselho. Com certeza, super importante essa revisão da lei e já passei para a Andréia que poderia ser um dos pilares de importância. E assim, hoje o conselho ele é só consultivo, ele não é, ou ele é em algum sentido deliberativo? Não, nesse momento ele é só consultivo. Existem conselhos da juventude em outros municípios que têm um poder maior, inclusive órgão gestor da juventude. Por exemplo, o nosso município vizinho de Blumenau aqui, né? Que foi o primeiro município de Santa Catarina a ter um plano. Lá eles têm. Então é algo que a gente pode articular, desenvolver e trazer essas oportunidades para o nosso executivo também, né? Esse olhar para a juventude com alguém da juventude contribuindo nessa deliberação e não só na consulta, sabe? Para isso, me corrijam, né, se eu estiver equivocada, um dos pontos aqui do plano que eu vi, que depois eu quero debater melhor, mas assim, já meio que adiantando, vocês estão sugerindo a criação do Fundo Municipal da Juventude. Uhum. Essa criação desse fundo poderia funcionar como, nessa nova lei, exatamente como funciona hoje, por exemplo, o Conselho de Saúde, que ele é deliberativo e consultivo, que tudo que sai, que entra no Fundo Municipal de Saúde tem que passar necessariamente pela deliberação no Conselho. Talvez isso seja também mais um ponto a favor da criação do fundo, né?
Com certeza, eles, assim, eu não tenho dúvida, daria uma nova importância para o nosso conselho, né? Porque a partir do momento que ele é só consultivo, ele não ordena recurso, não consegue fazer muitas coisas, acaba tendo uma dependência muito grande da vontade das pessoas. Né? Da vontade do gestor Isso, de então. De tudo, né? Então, a partir do momento dele ser um deliberativo também, conseguir olhar e ter um fundo, a gente está falando de outro patamar de conselho, com muito mais condição de trazer melhorias efetivas para o nosso município e não só fiscalizar, porque o Conselho tem esse objetivo de acompanhar, né, de preservar e tal, mas a gente acaba não tendo essa condição de implementar. A força, quando você é deliberativo, é outra, né? Outra, sem dúvida. Andréia, e assim, na tua visão, você imagina que, exatamente por estar já dentro da Secretaria de Assistência e da Cidadania, e também à frente do Conselho, você consiga, sei lá, colocar para os atuais gestores essa necessidade de se ampliar e fortalecer, por que não, né, as deliberações do Conselho em função dessa modificação na legislação? Claro, claro. Inclusive é o objetivo, né? A gente tinha conversado, eu e o Marlon, que ele me falou que isso ia ser um objetivo agora, né? E eu falei que a gente teve uma visita do Conselho Estadual da Juventude, que eles conheceram o plano, conversaram com a gente e falaram dessa situação do fundo ser o próximo passo, né? E a importância de ter um fundo. E, assim, trabalhar com recurso, eu trabalho com recurso, né? Então, eu tenho um entendimento de como funciona para você conseguir angariar um recurso, administrar um recurso. Então, é uma coisa que seria bem interessante. E eu acredito, sim, que se tiver um interesse e tiver ali tudo disposto, a gente vai conseguir. Sobre aumentar a quantidade de cadeiras, é uma coisa que a gente tem que conversar, mas sobre abrir um fundo para um fundo municipal da juventude, eu acho que é bem interessante. E é o nosso próximo passo, né? É o caminho que eles direcionam, é que a partir da elaboração de um plano, a gente tem um fundo. E agora, falando especificamente do plano, tu disseste, né, que tiveram a visita do Conselho Estadual. Eu imagino que eles devem ter pegado aqui o plano e ter acontecido como para mim aqui, que eu que não entendo quase nada da função de vocês, fiquei encantada com a forma como foi feito, com cuidado. E assim, ele foi entregue, né? Aqui eu tenho uma cópia pequena, porque, gente, são mais de 100 páginas, tá? São 120 alguma coisa, né? Mas, assim, foi feito um estudo muito grande, pelo que deu para sentir. Para fazer, você falou, inclusive, quando vem entregar o plano aos vereadores, no dia 12 de agosto, que esse também servia como um diagnóstico de como que está a juventude e o que ela espera da cidade. É isso, né? Quantos jovens foram consultados e de que forma? Sim, muito importante, Elis, porque quando a gente retomou o Conselho em 2023, começamos os trabalhos, a gente precisava saber onde é que está esse jovem, qual é a necessidade dele, quais são as principais políticas públicas que a gente precisava reforçar, olhar, analisar, e nosso município não tinha um diagnóstico claro de como está a nossa juventude. Então, uma das riquezas do nosso plano é de fato isso, olhar para a nossa faixa etária de 15 a 29 anos e fazer um raio-x. Como está esse raio-x do nosso jovem do município de Itajaí? E a partir disso, a gente teve a conferência, né, que, como eu já citei anteriormente, que trouxe muito dado, muita informação legal. A gente teve um formulário. Nesse formulário, a gente teve a participação de 500 jovens. Então, esse formulário ficou disponível online, né? Ficou disponível online. A gente fez campanhas dentro da Universidade de Itajaí, da nossa Univale. Trouxemos lideranças de igreja evangélica, igreja católica, de sociedade organizada, grupos específicos de tudo que tu possa imaginar, de futebol, skate, colégio e escola. Então, a gente foi trazendo um recorte e foi muito legal isso, porque a gente teve a participação do jovem. É um plano criado pelo jovem, né? Debatido pelo jovem. E na criação do plano, né, foi criado um grupo de trabalho onde conseguiu olhar todas essas informações. Então, a gente entende que é o diagnóstico mais rico que a gente tem na história de Itajaí do público jovem.
porque aí está realmente a nossa realidade. E aí isso nos chama atenção. Por exemplo, assim, aqui, né, na página 20 do plano, tem 2 gráficos aqui para vocês terem uma ideia de como é que está bem especificado esse... Vocês têm aqui, né, a distribuição das respostas por faixa etária. Quer dizer, vocês conseguem saber até a idade das pessoas a maior parte das pessoas que responderam aqui tinha entre 15 e 17 anos. Por exemplo, 70% do público era aquele adolescente entre 15 e 17 anos. Eu achei isso aqui bem interessante, porque você consegue realmente ver o interesse das pessoas e a necessidade de participar, né? Isso, muito importante, assim. E o jovem, na realidade, do presente, é quem vai construir a nossa Itajaí do futuro, né? Então, a gente entende que essa população de 15 a 29 é uma população, ela não é só do futuro, ela é do presente também. E foi muito, muito bonito todas as informações, o jovem participando, estando na mesa. A gente trouxe jovem no grupo de trabalho mesmo, quando a gente ia discutir os eixos. Então, eles tinham voz, tinham opinião, colocavam as suas perspectivas. Isso deu uma riqueza para o plano, assim. Claro, eu estou aqui comunicando, né? Mas fui só parte do plano, porque foram mais de 50 pessoas envolvidas na criação desse plano e uma empresa também tabulou os dados e contribuiu com toda essa construção também. Né? E vocês tiveram também encontros presenciais com grupos ou esses encontros presenciais eram dos grupos de trabalho? A gente teve encontros presenciais dos grupos, assim. A gente teve encontro na Univale, chamando o jovem lá, olha, o que vocês acham disso? Tivemos encontros lá na nossa Secretaria de Assistência Social, onde chamava a sociedade organizada ali, e o jovem mesmo ia, e, trouxe uma riqueza, assim, fenomenal, assim. O produto acabado, a gente se orgulha muito de falar do plano, porque, de fato, é um documento que, se bem executado, nós acreditamos que teremos uma Itajaí, olha, muito melhor no futuro. Muito né? melhor. Falando em futuro, a gente está atrasado aqui, porque já estouramos o primeiro bloco. No próximo bloco, a gente vai detalhar pontos muito interessantes do Plano Municipal da Juventude. Não saia daí, a gente já volta. É o tempo de tomar uma água. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista a Andréia Neiva, presidente do Conselho da Juventude de Itajaí, e também o Marlon Bruno Marques, conselheiro do Conjuve. A gente falava assim, né? Vocês tiveram um trabalho muito bom e muito interessante, mas pesado, né? Pesado. Para fazer todo esse diagnóstico. Quais foram as características da juventude para vocês são mais marcantes assim? Como é que é hoje a juventude daqui? O que pode ser? Como é que se pudesse definir o que seria essa definição da juventude itajaiense? O que me chamou a atenção no plano, que eu acho que é uma questão geracional, assim, que você vê vários estudos já hoje, é que assim eles não têm muita perspectiva, né? A nossa geração, a geração assim um pouco mais anterior a essa, ela tinha uma coisa de os pais, a gente sempre tem uma vida melhor do que a dos pais. Os nossos avós tiveram uma vida, os nossos pais tiveram uma vida um pouco melhor que os nossos avós, e aí a gente começou a vida pensando, nós vamos ter uma vida melhor do que a dos nossos pais. E a gente enfrentou essa barreira de que não, né? Existia uma decaída na expectativa do que a pessoa dessa geração, que hoje tem de 15 a 29 anos, tinha de como que ele ia viver. E isso é uma coisa que se reflete muito no plano. Quando eu vi o plano a primeira vez, eu vi isso, que eles não tinham perspectiva, os trabalhos não eram
não era o que eles queriam trabalhar, não era, se prometeu muito para uma geração que estudou muito, para uma geração que foi incentivada a ficar na escola, estuda muito, se dedica muito, trabalha muito, porque foi isso que nossos pais fizeram para ter uma vida melhor. E aí chegou nessa geração e rolou um pouco de empacamento. Todo mundo, muita gente, né? Lógico que ainda tem muitas pessoas que não têm acesso, mas muita gente que estudou muito e faz tudo e chega naquele lugar onde não consegue ter acesso a um bom emprego, um bom lazer, uma qualidade de vida. O né? mundo do emprego está mudando muito, né? Vocês imaginam que até essa questão da, vamos colocar assim, né, da uberização da economia é uma coisa que está muito refletida exatamente nesses jovens que saíram da faculdade, que ainda não têm 30 anos, essa faixa etária que ela já saiu da faculdade e agora, eu consigo trabalhar naquela profissão? Talvez a profissão nem exista mais, ela foi substituída. Sim. Isso é parte do diagnóstico de vocês? Claro, ele está totalmente presente no plano, isso, né? Essa expectativa é uma expectativa baixa de vida no geral. A expectativa que eles criaram de que esse futuro seria muito melhor, porque o mundo está melhorando desde, sei lá, provavelmente o final da Segunda Guerra. Né, o mundo foi evoluindo e a gente está enfrentando um pouco dessa queda. E chegou justamente nessa geração. Essa geração que hoje é o jovem. De terminar uma faculdade sem ter... Antigamente, se terminava uma faculdade, você tinha a tua vida toda organizada. Hoje em dia, você terminou uma faculdade ao mínimo. Você fazer uma faculdade ao mínimo para você começar a pensar em ter um futuro. Então, eu acho que muito disso está refletido no plano. E você... Marlon, no caso, você é representante da associação empresarial. No teu entendimento, será que hoje o jovem está mais propenso a fazer, por exemplo, assim, a não ter uma profissão, talvez não uma profissão regular daquele sistema carteira assinada e tal, mas de empreender mais? Isso está refletido no plano também ou não? Tá, tem um recorte aqui onde a gente trouxe uma análise sobre isso, mas assim, hoje as oportunidades da juventude, comparado com gerações anteriores, são muito maiores. O acesso à informação, propriamente, já traz muito mais oportunidades para o jovem e também a capacidade dele sonhar, de uma forma geral. Enquanto nas gerações anteriores existia esse sequenciamento o próprio ser humano, o jovem antigo, né, vamos dizer assim, querer a estabilidade, o jovem de hoje ele já está buscando mais instabilidade por resultados rápidos, claro, às vezes com o romantismo de que empreender é muito fácil e tudo, mas existe sim uma tendência, eu não estou achando o gráfico aqui agora, mas existe sim uma tendência do jovem empreender mais. Empreender mais porque por conta da quantidade de informação e das oportunidades que estão sendo geradas, né? Só um ponto para complementar, Elis, o nosso recorte aqui, né? A gente está falando de 21% da população itajaiense, é quase um quarto, né? Que representam aqui no plano que a gente trouxe exatos 62.536 pessoas. Olha isso, um quarto da nossa população é essa faixa de 15 a 29 e geradora de renda, né? Isso com uma migração acontecendo para o nosso município, para o nosso estado de forma geral, acontece que existe uma tendência de aumento ainda, né? Então, por isso que é muito importante algo que norteie os investimentos e os recursos futuros, assim, né? Falando agora especificamente de muitos pontos do plano, você falaste assim, hoje tem muita informação. E uma das, vou até pular aqui no meu roteiro, mas uma das coisas que eu vi que o plano tem, por exemplo, assim, geralmente você tem 2 páginas ou 1 página para cada tópico. Em comunicação, especificamente, são 3. Eu acho que maior do que essa, só a questão onde você tem aí uma série de outras coisas. Mas, por exemplo, comunicação tem a página 59, 60 e 61. Onde é pedido, por exemplo, né, na página 59, 60 e 61, democratização na comunicação. O que significa democratizar a comunicação para o jovem de Itajaí? Então,
democratizar, né? A gente trouxe ainda como duas estratégias. A primeira, ampliar e qualificar o projeto Wi-Fi livre, né? Quando a gente olha para a maioria das pessoas, parece que todo mundo está conectado à internet, né? Mas não. Tem vários locais do nosso município, né, que não tem condição e não dá acesso. Então, democratizar a comunicação... E às vezes a pessoa não tem aquela condição de contratar um plano mínimo, às vezes nem mínimo. Dados e tal. Então, essa democratização é a gente ir na tendência do mundo. O mundo está informatizado, está tecnológico. E esse acesso à informação, ele vem por meio da internet, né, que multiplica as informações. E a partir disso, dar acesso ao jovem, ter condição de ir numa beira-rio, num ponto turístico hoje do nosso município, e ter acesso à internet, é uma democratização. E uma internet que seja rápida, que seja boa, minimamente utilizável. Que seja minimamente utilizável. Por exemplo, você trabalha na Secretaria de Assistência e com os povos mais desassistidos. Mas essa aí é também uma necessidade que você detecta, por exemplo, nas comunidades mais carentes aqui de Itajaí? Sim, com certeza. Porque o jovem, porque é o nosso público-alvo, o jovem ele tem que estar se sentindo incluído na sociedade, né? Um dos maiores problemas que o jovem enfrenta é de não se sentir incluído, não se sentir parte da sociedade. O jovem, ele muitas vezes não é adulto o suficiente para ser respeitado, não é criança o suficiente para ser cuidado, né? Ninguém cuida mais, ninguém respeita como se fosse adulto. Então, assim, ele se sentir conectado, sentir que existe um grupo onde ele se encaixa, né? Principalmente na fase da adolescência, que eu acho que é uma fase que a gente enfrenta muitos problemas. E aí, eu acho que a conexão... você ter uma comunicação, você ter acesso, você saber do que está sendo falado, você faz parte de um grupo. E eles fazem parte de um grupo. E eu acho isso muito importante. E falando ainda especificamente desse tópico da comunicação, eu vi ali que vocês tiveram, né, as pessoas que ajudaram a fazer essas respostas e a compor o plano, elas tiveram uma preocupação bem grande com acessibilidade. Sim. E achei interessante isso, por exemplo, assim, teve uma coisa que me chamou a atenção, é que nesse eixo especificamente vocês também pediram a criação de uma central de intérprete de Libras. Exatamente porque chega no equipamento público, tu não tem. Às vezes a pessoa surda não tem o jovem surdo não tem. Legalmente necessário, né, Elis? A gente só está querendo o cumprimento da lei, né? É muito assim, desconfortável falar isso, né? Mas aqui é o cumprimento da legislação. A Bianca, que liderou Bianca Reimão, da Univale. Grande Bianca. Que trouxe toda essa perspectiva de acessibilidade para o nosso plano e acompanhou todas essas deliberações. Ela trouxe vários dados lá das repartições públicas que hoje não têm acessibilidade, né? E isso incomodou muito a gente. Incomodou muito porque, inclusive, tinham pessoas que estavam participando do plano que precisavam de acessibilidade. A Bianca mesmo levou várias vezes, né? Pessoas com deficiência visual e outras deficiências que porque também importantes, né? É isso que eu ia falar. Vocês estão pedindo a criação de uma central de intérprete de Libras, mas também que melhore os locais, os órgãos públicos e tal, para as pessoas cegas e de baixa visão. Achei isso muito interessante, assim, Sim. de conseguir contemplar essa questão da acessibilidade também quando vocês tratam de comunicação. Porque se você não consegue nem demonstrar aquilo que você precisa falar, comunicar, a comunicação não é só o meio digital, é o conjunto, né? É o conjunto. E foi muito legal isso. A gente se preocupou bastante, como eu falei, que a Bianca, né, trouxe muito essa perspectiva. Inclusive a Violeta também contribuiu. A Violeta, eu esqueci o sobrenome dela. A Violeta é uma pessoa bem engajada aqui no nosso município. Ela é de alguma associação, não? Mas eu esqueci agora, Elis. Depois eu posso lembrar. E trouxe bastante essa perspectiva de a gente incluir o jovem que precisa dessa acessibilidade, né? E a gente se preocupou muito no plano. Inclusive, nas versões digitais, tem até melhorias, assim, do que essa versão impressa, para poder comunicar melhor.
E a gente antes falava, né, na questão do trabalho, né, que o jovem, um pouco da parte de falta de perspectiva é o que fazer profissionalmente ou a oportunidade que tem de trabalho. E aí eu achei muito interessante, né, que lá no eixo programático que vocês chamaram de trabalho decente, nas páginas 56 e 57 do plano. O que é, na definição do plano e de vocês, um trabalho decente? Andréa, o que seria um trabalho decente? Um trabalho decente, né, é o que está nem no plano, né, na Constituição. Aquilo que te garanta não só sobreviver, mas viver, que é uma coisa que também consta no plano. Você não só acordar, levantar, trabalhar, ganhar o salário para pagar suas contas, deitar, dormir, no outro dia fazer tudo de novo. A gente não quer só comer, né? Exatamente, a gente quer tudo. Você ter o direito de ter um lazer, você ter o direito de poder frequentar os lugares que você almeja, frequentar, poder viajar, ter um tempo só livre para você fazer o que você quiser, ter liberdade para fazer o que você quiser, ter segurança para fazer o que você quiser e ter um trabalho que te proporcione todas essas coisas. Ter um trabalho que te proporcione que você tenha a vida que você gostaria, que você fez por onde levar, né? Eu achei muito interessante a questão do trabalho decente, né? E os programas de ingresso também, nesse mesmo tópico, tem vários itens, né? Propostas de melhoria com programas de ingresso para o jovem nesses mercados, né? De atrair, talvez conversar mais, tentar conversar mais essa questão empresarial junto com as entidades que formam esse jovem para o mercado de trabalho, né? E aí a gente volta lá no Parque Dom Bosco, eles têm exatamente essa função, né? Fortalecer essas instituições, né? E ampliar esses programas, né, Elis? De conectar o jovem que está ali pronto com a iniciativa privada que precisa dele. Então, criar essa aproximação, né, por mais meios. Então, programas como ampliação, desenvolvimento, melhoria dos convênios, assim, né, e não limitar o salário ou alguma coisa nesse sentido, assim. Poder dar um trabalho em condições, assim, né, respeitando, claro, o jovem, mas trazendo mais perspectivas, assim, né, além de oferecer, fomentar oportunidades, profissionalização, de certa forma, dar mais condições de crescimento e desenvolvimento dentro dessa organização que ele já está inserido, né? Então, a gente se preocupou muito com isso. Teve um ponto também de trabalho decente que eu queria trazer eles, de oferecer mais testes vocacionais desde do ensino médio para esse jovem. Porque imagina, um jovem de 16 anos, 17, 18, que está está terminando o terceirão, indo para uma faculdade. Como ele vai decidir nesse momento o que vai querer do resto da vida dele inteira? Olha que dificuldade, que cheque que a gente coloca esse jovem, né? E aí você tem que trabalhar casado isso com as secretarias de educação, não apenas a Secretaria Municipal, mas também a Secretaria do Estado. Com certeza. Que atua aqui na cidade para dar suporte para esse jovem conseguir decidir melhor, né? Exato. Eu, por exemplo, sou uma prova viva que fiz o vestibular para turismo e hotelaria. E aí me inscrevi para administração. O que uma coisa tem a ver com a outra? Com 17, 18 anos a gente não sabe nem quem é, né? E, enfim, é algo que essa promoção a gente acredita bastante. E é uma coisa fácil de fazer, não é difícil? Não é difícil. Inclusive está com um período de inclusão e execução, na verdade, de 1 a 2 anos, que eu acho bem satisfatório, assim, e factível, né? Sim, é fácil de fazer. Muito fácil. Fácil também vai ser, ou melhor, vai ser difícil encerrar esse programa em 3 blocos. No terceiro bloco a gente volta falando mais sobre outros pontos muito interessantes desse plano que você também precisa conhecer. Depois a gente te diz onde é que é encontrar ele para esmiuçar bem. Tá? É só um minutinho, tempo de tomar mais uma aguinha. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais.
@Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista a presidente do Conjuve de Itajaí, a Andréa Neiva, e também o ex-presidente Marlon Marques. Uma vez presidente, sempre presidente. Essa é uma máxima que a gente fala aqui na Câmara, uma vez vereador, sempre vereador. Tanto que eu arrastei ele para vir hoje. Então, nós falávamos ali da questão do plano e está muito bem amarrado, né? Uma coisa que até, acho que foi você, André, que falou, que já viu alguns outros planos e tal, em que eram vagos, não tinha uma política pública já bem definida, nem prazo, nem nada. Esse plano traz tudo. Específico, assim, é igual eu falo, às vezes que você coloca melhorar alguma coisa ou dar alguma coisa e você não especifica. Então, daqui 2, 3, 5, 10 anos, como é o caso do nosso plano, você não consegue mensurar. Uma coisa pode ter melhorado para um grupo, piorado para outro e sido enxergado como se não mudou nada para outras pessoas. E o plano não, ele é específico, ele dá ações específicas com responsáveis específicos por executar aquelas ações e prazos em que aquela ação devia ser cumprida, que seria razoável, um prazo razoável em que aquilo ali pode ser executado. E como disse o Marlon, acho que você, não sei se você falou isso no nosso intervalo aqui ou se foi no bloco anterior, em que aí você pode cobrar. Quando você coloca lá aquela meta, e a meta não foi, digamos assim, não foi cumprida, ou você pode chegar para a administração, para os responsáveis que deveriam ter implementado, e perguntar por que não foi feito, né? Exatamente, Elisa. Nós gostaríamos muito de daqui a 2 anos, tu nos dá a oportunidade de espaço novamente e a gente olhar todas as ações que foram pensadas para 2 anos e 2 anos, a gente está comemorando, né? Então, não é somente a gente, como a Andréa bem colocou, não é melhorar o exemplo aqui que eu tenho um eixo, melhorar o transporte. Não é isso. A gente tem uma proposta de qualificar a mobilidade entre campo e cidade. E aí tem as estratégias, tem o período, tem o responsável. Quem são os responsáveis por executar essa proposta? Qual é o indicador que a gente vai acompanhar para dizer se sim ou se não? E o orçamento, se vai precisar de orçamento ou não. Então, você falava aí do transporte, eu até anotei aqui uma coisa que está cada vez subindo mais, por exemplo, precisa da ampliação de ciclovias e ciclofaixas e a criação de áreas públicas para bicicletários, que isso não tem. Até tem algumas faixas, até bem servido de algumas ciclovias, mas ainda não existe uma conexão entre esses caminhos e falta também o bicicletário público, onde você deixar com segurança essa bicicleta, né? Com certeza. Essa é uma das propostas que a gente tem aqui e com um prazo de 2 anos para a gente executar. Que também é fácil de executar e barato. Muito fácil, muito barato. A gente está falando da 28ª economia do nosso país, né? Uma condição sempre muito grande. Sempre a primeira de Santa Catarina. Primeira de Santa Catarina. E algo muito significativo que a gente tem as ciclovias e falta ainda muito bicicletário, falta muito essa integração. Então, se a gente quer melhorar a mobilidade urbana, é para onde? Qual o custo de abrir mais uma rua dentro de qualquer lugar? Com 1 metro de asfalto, olha o custo que é. Contra um bicicletário, contra uma condição melhor de ciclovia, né? É um investimento em meio ambiente, é um investimento em mobilidade urbana, investimento em economia de recurso, né? Se a gente for pegar, Itajaí hoje vive padrões de grandes centros mundiais, assim, né? De algumas coisas, de economia, de prosperidade, tudo. Por que não a gente se tornar uma referência para essa mobilidade urbana, usando mais bicicleta, para trabalhar a saúde, para trabalhar de uma forma geral, né? Vai melhorar a saúde, vai melhorar inclusive a saúde mental, que vai refletir também na questão, se você tiver um trabalho decente, também você vai ter uma perspectiva de vida, que não vai ter esse boom que está acontecendo agora de pessoas realmente passando por graves problemas de saúde mental. Emocional. Faltando saúde emocional. Isso é uma coisa muito interessante do plano, né? Ele é multifatorial, uma coisa abarca várias, e apesar dele ser direcionado para a juventude, ele tem várias ações que melhorariam não só a juventude, mas a cidade como um todo, né? Apesar de ser direcionado pelo plano para a juventude,
ele tem um aspecto amplo de atender a sociedade como um todo. Se você tiver mais ciclovias, se você tiver mais a arborização, se você tiver mais espaços de convivência na cidade, não é só para o jovem que vai atingir. Com certeza. É a cidade toda, né? O jovem quer ser só o meio de atingir esse fim. Com certeza. E assim, bom, o plano ele é extenso, como eu já falei para vocês, né? Ele tem a gente conseguiu falar, acho que aqui, sei lá, nem de 10% de tudo que tem no plano. Mas eu gostaria de ver com vocês, assim, primeiro, onde é possível as pessoas consultarem o plano e tal, para saber qual é a política pública que tem que ser aplicada para tal coisa. Às vezes o jovem tem alguma ideia e fala assim, não, mas isso aqui já está no plano. Onde é que ele encontra esse plano e de que forma ele pode contribuir? O plano está no Instagram do Conjuve, que é @conjuveitajaí, COMJUV Itajaí. E aí lá a gente tem links, tem as programações da reunião do conselho, tem tudo mais ou menos que está acontecendo, que a gente está sempre atualizando ali para as pessoas saberem o que está acontecendo no conselho. Atualmente vocês estão se reunindo às segundas, sextas... Trava-língua. Segundas, sextas-feiras do mês, lá na secretaria. A gente está tentando estudando não, fizemos uma e vamos agora para a segunda reunião online, para poder viabilizar a participação de mais pessoas, mas a reunião ela é sempre aberta para a sociedade, né? Os jovens que quiserem participar, a reunião ela é para ser participado, não precisa ser conselheiro para participar, né? Você pode sempre participar, você pode ter voz, tem um momento de fala em que qualquer pessoa pode falar, expor um problema, manifestar uma situação que tenha relação com a juventude de Itajaí. E assim, essas reuniões que vocês fazem lá na sede da Secretaria de Assistência e Cidadania, Assistência Social e Cidadania, ela se dá mais ou menos em que horário? Assim, sempre no mesmo horário? Sempre às 14 horas. 14 horas, nas segundas, sextas-feiras de cada mês. Isso aí. E agora eu queria falar um pouquinho de futuro. Como é que... Bom, você... Já estou quase passado. Você já está quase fora do eixo do jovem, já está quase... não está como eu, está bem longe ainda. Mas para ti, que começou essa atuação na presidência agora, o que é um sonho para ti, por exemplo, quando você concluir o teu mandato, ou no caso, sei lá, daqui a um ano, quando eu for te entrevistar de novo, o que você quer ver que esteja melhorado, realmente melhorado e implementado aqui na cidade? A primeira coisa que eu queria ver é um conselho mais participativo, porque a gente está tendo uma questão que, assim, como qualquer coisa grande, né? Um plano grande, depois as pessoas, terminamos o plano, ficou meio, o que a gente vai fazer agora? Né, o conselho, implementar porque o plano. foi tudo focado em fazer o plano. O que a gente vai fazer agora? Então, eu queria que a gente melhorasse o conselho. Tem essa questão que o Marcos falou, o que o Marlon falou, de aumentar a quantidade de cadeiras, especialmente para as organizações da sociedade civil. Tem a questão de criar um fundo. Então, a minha intenção agora é criar um conselho, aumentar um conselho, fazer um conselho que consiga, que tenha força política para cobrar esse plano. Né, que tenha influência política, que tenha condições suficientes de executar esse plano, de cobrar a execução desse plano, que tenha acesso a pessoas que podem ajudar a executar esse plano, porque eu acho que o foco tem que ser a gente trazer uma melhoria para a juventude de Itajaí. Nesse ponto, o que Marlon ainda pode... Porque você vai sair daqui a algum tempo do conselho, mas não vai deixar de estar dentro do conselho, porque você meio que nasceu nele também, né? Com certeza, com certeza. Ele me ensinou muito, assim, né? O conselho foi a primeira acesso que eu tive com o poder público, na verdade, né? Eu sempre fui da iniciativa privada, né? E realmente traz bastante desafios, assim, né? Porque a gente estava colocando anteriormente... Hoje você tem outra visão de como é que funciona muito. O público? Meu Deus do céu! Foi uma... Graças a Dani, assistente social, tu deve conhecer a Dani, né? Sim. A Dani foi uma querida, foi uma grande professora que eu tive, a nossa diretora executiva, que ensinou eu o que é o meio público, né? Então, a gente começou a entender um pouco dessa burocracia e todos esses passos e articulou bem as coisas para chegar nesse produto final aqui.
Mas realmente tem muitas limitações, assim, né? A gente vê, por exemplo, membros do conselho de todas as secretarias que tem cadeira e chega numa reunião, tem 2 secretarias só participando. Ah, mas sabe? não te preocupa que isso não é marcação com cônjuge, não é só, tá? Infelizmente. Não é só nós, né? Infelizmente Isso deixa a gente mais tranquila, Elis. Não deveria, né? Mas não deveria. Mas infelizmente é uma constante e não é coisa, gente, não é coisa desse governo, tá? Não. Eu estou aqui em Itajaí há 15 anos, eu acompanho o conselho e a reclamação é a mesma. Os órgãos governamentais não mandam os representantes não vão. E como pode, né, que quando as decisões são tomadas e o desenvolvimento vai acontecendo, tem um monte de pessoas para poder criticar, às vezes, ou trazer, mas poderia ter sido diferente. Mas a gente está te chamando para a mesa, é só tu participar. Não é não queremos a nossa opinião não somente. Fica só reclamando, vem aqui participar. Então, esse é o meu desejo, assim, Elis, realmente de todas as pessoas que têm ligação com a nossa juventude de 15 a 29 anos, venham participar do conselho. Venham participar. Gostaria de ver mais a Câmara de Vereadores, o Poder Executivo ali com as secretarias sendo assíduas, mais cadeiras no conselho, porque quem faz o conselho são os conselheiros. E quanto mais engajamento dos conselheiros, mais oportunidade de entender execução. Dá uma ideia, que agora estou eu dando ideia, né? Sabe que nós temos a Câmara Mirim, né? Uhum. Que são alunos do 9º ano, todo ano é uma Câmara diferente, mas é uma forma de entrar também e trazer essas demandas do Conselho e tal para a população por meio da Câmara Mirim e também fazer a Câmara Mirim participar com certeza, do Conselho. Com certeza. Não Inclusive, na conferência, o presidente da Câmara Mirim, não sei como é que chama, se tem um presidente ali. Tem presidente, tem então, conselho. O Abner, não sei se tu lembra dele? Sim, eu lembro do Abner. Então, hoje ele trabalha... O Abner foi inclusive muito participativo. Inclusive, hoje ele trabalha com a gente, trabalha na minha empresa. Conhecido aqui na Conferência da Juventude, olha que legal. E estamos dando um trabalho decente para ele lá. Ele era vereador mirim da primeira gestão, que foi 24 foi a segunda, e agora nós estamos na terceira legislatura. E o Abner, realmente, ele estava em todas, assim, eu vi alguma coisa... E é um colaborador bem assíduo lá com a gente, tem trazido bastante resultado, assim, e está bem contente lá. E é muito interessante, entra em contato com a atual Câmara Mirim, tem pessoas, assim, realmente muita vontade de trabalhar, muito inteiradas dos problemas da cidade. Muito legal. Muito interessante. Bom, nosso tempo estourou. Eu quero agradecer a ambos, tanto pelo trabalho belíssimo que foi feito, todo metodológico e a afirmação e a colocação das propostas no Plano Municipal da Juventude. E quero desejar uma boa gestão para ti. Obrigada. E que sempre que vocês tiverem novidades e tal, que queiram, vamos marcar ano que vem para a revisão anual. Revisão anual do Plano Municipal da Juventude. Muito obrigada. Obrigada Nós a você. Agradeço o espaço também, ele de ter essa oportunidade de tu estar trazendo a Câmara de Vereadores, de uma forma geral, trazer esse assunto tão importante que é o nosso futuro itajaiense aí. Obrigado mais uma vez. Obrigada. E obrigada a você também que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação, seja no canal 14 da Claro, ou então no YouTube da TV Câmara Itajaí. Lá no YouTube, não se esqueça, tá? Você se inscreva no nosso canal, faça a nossa comunidade crescer e curta as nossas publicações e divulgue. Compartilhe os nossos vídeos, que a boa informação precisa circular. Até o próximo Câmara Aberta.